Concerto na Igreja. Texto e narração de Vanessa Marques Blum. Uma colega coreana da empresa do meu marido Daniel convidou-o para um concerto que ocorreria no próximo mês numa igreja no bairro em que ela morava. Daniel marcou a data sagrada no nosso calendário e fazia muito gosto que eu e as crianças o acompanhassem. Afinal, seria o primeiro concerto que iríamos juntos em Seul, depois de 3 meses morando na cidade asiática. Contudo, como o evento fora agendado muito antes, alguns detalhes que viam nele embutidos foram completamente esquecidos. O primeiro deles era a distância. Quando o dia esperado chegou, digitamos o endereço no GPS coreano. Ali nos foi revelado que o local da apresentação seria em uma outra cidade, fora de Seul. Faríamos uma viagem praticamente. Começamos a rodar e a metrópole agitada foi ficando para trás, dando lugar a paisagens extraordinárias, como rios cristalinos, florestas verdejantes, pássaros raros e um pôr do sol maravilhoso, igual a esses de filmes românticos. Nos entretemos tanto com a beleza viva da natureza que até havíamos esquecido que iríamos a um concerto. Finalmente saímos da estrada e entramos numa pacata cidadezinha, destas em que as pessoas sabem o nome e o sobrenome umas das outras. Passamos por uma praça, viramos à esquerda e nos deparamos com uma rua de terra cortada por um córrego. O GPS nos avisava que estávamos cerca de 500 metros do nosso destino. Foi nesse instante que avistamos uma grande cruz azul de neon em frente a um prédio cinza. Bingo! Ali era a igreja. Enquanto a tarde caía e o início da noite surgia, tentávamos estacionar nosso carro de ré em uma das restantes vagas apertadas entre o córrego e o meio-fio. Depois de muitas manobras para trás e para frente, o GPS disse que as crianças estavam entediadas e precisavam sair logo do carro. Assim, nos dirigimos até a entrada principal. Os anfitriões nos receberam com um sorriso no rosto, apesar do nítido espanto em relação aos convidados inusitados. Meu marido, no alto dos seus 1,90 m, minha menina e meu filho pulando, pois estavam livres, e eu, pulemos esta parte. Fomos presenteados com o folheto da programação em coreano e atravessamos o saguão, seguindo uma senhora muito risonha até uma porta fechada. Esta era a sala das apresentações, que já estava ocupada por ansiosos espectadores. Notei que éramos os únicos estrangeiros enquanto seguíamos para nossos assentos, que, desocupados, nos esperavam. A sala foi organizada com várias cadeiras enfileiradas uma após a outra, formando um semicírculo. Parecia um auditório, mas com proporções modestas. Na abertura deste semicírculo, uma parte mais elevada foi reservada para ser o palco. Minutos depois, uma breve movimentação iniciou-se neste tablado. O pastor da igreja pegou um microfone e começou a dizer algo em coreano, que nada entendíamos. Normal. Olhei para o Daniel e ele estava nos céus, literalmente. Sorridente como sempre, estava eufórico de estar fazendo parte da plateia. O pastor terminou seu discurso e em seguida entraram 2 moças vestidas de preto, muito elegantes. Uma delas sentou-se ao piano e começou a tocar, enquanto a outra posicionou-se no centro do palco e começou a cantar. Do casamento entre a melodia e o cântico, originou-se uma notável performance,
que logo encheu o recinto e os nossos corações de tranquilidade e encantamento. Enquanto isso, a letra da música era projetada num painel para quem quisesse acompanhá-la em Hangul, a escrita coreana. Meu marido começou a cantarolar e imagina você, ele já conseguia ler. As aulas na empresa estavam fazendo milagres. A acústica da sala era perfeita. Ouvir os coreanos cantando foi emocionante. Para mim, foi uma experiência assustadora no início, pois havíamos mergulhado na cultura coreana há poucos meses morando na Coreia do Sul. Notem, não era um passeio turístico, mas aos poucos fui entendendo que, apesar das diferenças, não éramos tão diferentes assim. Num breve intervalo, perguntei para o Daniel onde estaria a colega dele. Eu acho que ela não veio. Este era o segundo detalhe esquecido. Ela não tinha dado certeza se iria. Como assim? Respondi perplexa. Sem sua amiga ficaremos jogados ao léu? Como iremos explicar de qual planeta viemos? Por que decidimos estacionar nossa aeronave aqui? E, finalmente, como soubemos do evento? Felizmente, Deus escreve certo por linhas tortas. Posicionada exatamente à nossa frente, uma moça virava-se muitas vezes para nos olhar, bastante inquieta. Numa destas viradas, ela perguntou ao meu marido se ele não era tal amigo da colega que trabalhava na empresa. Ele disse que sim, sem entender como ela havia descoberto. Na verdade, esta moça era irmã da colega. Olhem que mundo minúsculo. A colega comentou com a irmã que o colega alemão iria ao concerto. Como nós chamávamos pouca atenção, mas que depressa ela ligou para a irmã e disse que tinha um estrangeiro no evento. Talvez pudesse ser ele. Para confirmar se era ele mesmo, a colega perguntou se ele se parecia com um dos Beatles, o Paul McCartney. Sim, parece muito, e ele trouxe a esposa e seus 2 filhos. Com tudo isso acontecendo, eu particularmente fiquei aliviada. Tínhamos agora alguém que poderia explicar a razão da nossa visita a este pequenino povoado no meio do nada. No final das apresentações, que aliás foram magníficas, especialmente depois de ouvirmos os coreanos cantando o hino nacional, levantamos e fomos apresentados ao pastor. Foi muito bom elogiar e agradecer pela acolhida, dizendo Annyeong Haseyo, que quer dizer olá. Apesar de ser uma das únicas palavras em coreano que conseguia dizer até então, ela vinha carregada de sentimentos. O pastor retribuiu nosso gesto com simpatia. Logo depois, a moça tornou-se nossa intérprete. Andava para todos os lados, falando com as pessoas que vinham ao nosso encontro. Ficava sorrindo e nos apresentando para muitos curiosos que queriam informações sobre o nosso planeta. Saímos da sala e fomos em direção ao saguão, seguindo a moça. No meio da agitação, eu precisava desesperadamente fazer uma visitinha ao toalete. Resolvi então perguntar à tal irmã. Comecei em inglês. Where is the toilet, please? E meu marido, ela não entende frases assim. Depois em português. Gostaria de ir ao banheiro, por favor? Ela não fala português, dizia meu marido. Claramente ela não entendia, mas no aperto eu nem sabia mais que língua estava falando. Mas sou brasileira e não desisto nunca. Como frases eram difíceis para ela, comecei a usar palavras soltas. Badzima, WC, water closet, xixi.
E meu marido ao fundo dizendo: isso é alemão, isso é inglês, isso é português, isso ela não entende, pois eu não estava mais conseguindo segurar e nada dela entender. Help! I need somebody help. Por fim, comecei a fazer na entrada da igreja a mímica de fazer xixi. Sempre fui muito boa naquele jogo imagem e ação e tentei, era a minha última chance. Pelo sorriso estampado no rosto dela, percebi que estava finalmente sendo entendida. Ela falou: "Ah!" e nos levou ao andar de baixo, onde encontrei o esperado banheiro. All you need is love e um pouquinho de criatividade. Depois do alívio passado, ela nos ofereceu um suco de uva e conversamos ainda um pouquinho, o que dava para entender. Ela sabia umas palavras em inglês, mas havia confundido sister com friend. No início, ela se apresentou como sister, irmã da colega. Depois, descobrimos que ela era friend, uma amiga. Um detalhe que não fazia muita diferença. Para mim, o mais importante foi que havia uma pessoa deste país que nos acompanhava. E este sentimento de pertencimento fez toda a diferença, mesmo que ela não entendesse quase nada do que dizíamos. Todos nos agradeceram pela ilustre visita e a amiga do meu marido nos acompanhou, feliz da vida, de volta à entrada principal. Foi uma noite inesquecível. Virou até um conto.